Olá, meu nome é Cleiton Mello e esse é o Negócio de Dados, um podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Hoje nós vamos conversar com o Marcos Garcia, que é o fundador e CEO da Supply IT, uma plataforma que agrega dados de filas de navios e atende importadores, exportadores e operadores logísticos nos mais diversos mercados. Bom dia, Marcos. Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Cleiton. O prazer é meu e, como falamos em offline, é um privilégio e agradeço demais aí considerar a gente aí nesse bolo enorme que você está fazendo. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Legal, amigo. O prazer é todo nosso. Eu tenho certeza que é uma conversa que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, a entender, a compreender um pouco melhor a jornada do empreendedor de dados, particularmente num país como o Brasil, né? Marcos, eu queria começar pelo começo, um pouco da tua história, um pouco da tua jornada. Você pode contar um pouco para a gente da sua formação, das empresas por onde você passou, os papéis que você desempenhou até você chegar na eSupply IT? Cleiton, posso sim, e seguramente você vai encontrar em mim um caminho um pouco diverso. Eu sou uma pessoa que, para aqueles que conhecem, eu comecei na chamada Rua do Adubo, lá no Guarujá, coloque há 30 e poucos anos, 40 anos atrás, e eu comecei subindo no caminhão na época para tirar excesso do caminhão. Então já comecei por baixo, espero não te decepcionar nisso. Eu comecei assim. Ali eu, dentro da Rua do Adubo, na época da associação Doidão, eu estou falando que é um mercado que aqueles que trabalham com fertilizantes vão conhecer. Ali eu fui trabalhar em transportadora, consegui trabalho na transportadora, mudei um pouco, então de tirar excesso para caminhão, eu pegava caminhão para transportadora e emitia conhecimento. E algum tempo depois, a Fertilizantes Heringer, que era um importador de bastante proeminência, ela trazia a própria carga e um personagem deles muito conhecido no Porto de Santos, o Tiãozinho, vamos dizer assim, me chamou para trabalhar e eu fui então contratado pela Fertilizantes Heringer para fazer o mesmo trabalho que eu fazia nas transportadoras. Ela contratava o próprio caminhão. Por uma afinidade natural estamos falando de uma época sem computadores, tá? Chegaremos lá. Por uma afinidade natural, já por questões de navegação, eu comecei dentro da Heringer a me destacar. Eu aprendi a fazer cálculo de demurrage, eu aprendi a entender como funcionava a mecânica de um navio, a chegada do navio, e eu comecei dentro da Heringer, além de pegar os caminhões e emitir o conhecimento, eu comecei a dar sugestões sobre navios, onde atracar, qual a melhor operação. E de uma forma resumida, a Fertilizantes Heringer, alguns anos depois, me convidou para o corporativo em Paulínia. Lá eu comecei a fazer isso no Brasil inteiro e dando um pulo. 20 anos depois que eu comecei na Heringer, em 2016, quando eu me desliguei para o meu próprio caminho, eu era gerente de planejamento e logística na Heringer. Eu cuidava de 11 milhões de toneladas inbound e outbound e cuidava de todos os portos, da logística. Eu era responsável por todos os terminais, os portos do Brasil. Então, eu uso isso até em minhas conversas para dizer que esse caminho me deu conhecimento da malha brasileira, como funciona, a nível de chão de fábrica. Eu tive muita sorte em que eu comecei lá embaixo e depois eu estava interagindo com altos executivos. Isso me deu uma bagagem ímpar e diferenciada para vir para este caminho onde nós chegamos na eSupply. Em termos de formação, eu sou um administrador, sou formado como administrador. Confesso que mais pela formação, a necessidade do diploma, por causa de cargos, compliance das empresas, mas eu sou uma pessoa de vivência, de aprendo fazendo, aprendo lendo, sou um leitor voraz. Então eu sou uma pessoa que gosto de imaginar que trago uma experiência de vivência disso, de pisar, de sentir o chão de fábrica. E isso foi muito legal, porque no fundo eu sempre quis mexer com dados, eu sempre gostei de computadores. Eu nunca vou esquecer a primeira experiência que me deram no computador na empresa, em que eu digitei 1 mais 1 no Excel e vi que era igual 2, abriu o mundo. Que legal! Então, eu misturo esta experiência da vivência com um gosto por dados, que aí vem a segunda etapa dessa visão, que é essa agora. Eu acho que a tua história é uma história
mais comum do que parece, né? Entre os vários empreendedores no Brasil, em qualquer mercado, mas os empreendedores de dados, eu acho que é uma história bastante comum. Essa é a marca de quem esteve envolvido na frente de batalha, né? Esteve envolvido no que você chamou de chão de fábrica e evoluiu com isso, criou, acumulou experiências, particularmente profissionais que passaram por áreas de planejamento, operações e inteligência de mercado. Essa história é uma história bastante comum. Legal ouvir Muito isso. legal a sua trajetória. Agora, você contou, quer dizer, você esteve durante muitos anos e ocupou diferentes posições, acumulou uma grande experiência de mundo real num dos principais, se não o principal durante muito tempo, player de fertilizantes do país. E aí você chega na eSupply IT. Fala um pouquinho dessa transição, quer dizer, você sai da Eringer, como é que você decide, em que momento você percebeu que você queria, que fazia sentido para você empreender e montar uma empresa de dados? É uma pergunta curiosa, tá? Enquanto Eringer, eu já tinha um sabor por isso. Agradeço aos meus chefes que não me deixaram ficar o tempo todo na frente do computador e me obrigaram a ir para as fábricas, me obrigaram a visitar os portos, a viajar e conhecer como a operação funcionava. Era uma característica da Eringer. Eles respeitavam o meu gosto por dados, mas o formato da empresa, o próprio. Não, ó, isso é legal, mas o que interessa é lá o chão. E eu agradeço por eles terem formado isso, porque isso deu essa complementaridade da experiência, por assim dizer. Mas já desde a época de Eringer, enquanto executivo, eu tinha muito gosto por dados, por compilar esses dados, por estudá-los, por entender e ver o mundo através de dados. Quando eu vim para o meu próprio caminho, eu fui movido por amor, tá? Não foi por sonhos de ser um empreendedor. Eu morava em Paulínia, minha esposa também, não estava indo bem questões de saúde para ela lá, precisava mudar. A Fertilizantes Eringer me deu uma oportunidade desta mudança e eu aceitei, fiz para depois pensar o que eu exatamente ia fazer, mas eu já, putz, eu vou trabalhar com dados. Quando eu fiz essa mudança, Clayton, eu optei por uma plataforma de fretes. Isso é curioso e eu já não tinha falado isso para você, tá? Só para deixar claro para a nossa audiência, o seu primeiro projeto como empreendedor quando você sai da Isso, Eringer é uma plataforma de fretes, ainda não é a eSupply IT, isso. ok. Não era esse Supply IT, tá? E eu fiz esta plataforma. E eu gosto de imaginar que ao fazer esta plataforma, depois que eu aprendi isso, e aqui vem uma dica, eu cometi os dois erros que um empreendedor não pode cometer. Eu errei caro e demorado. Eu gastei na plataforma e demorei para entender que eu estava errado, que é o erro crasso. A gente só continuou porque o sentimento do meu objetivo era maior do que o medo de não dar certo. Eu tenho um objetivo que era maior. Era um objetivo de uma vida diferente, que nós estamos aqui levando essa vida. Eu vivo e trabalho aqui onde eu estou. Então, esta força do meu objetivo que foi a força para eu superar e me reinventar. Mas aqui já vem o primeiro. É quase fatal que o primeiro vai dar errado e foi o meu caso. Ele deu errado e de novo, tá? Tem que ser rápido e barato. E foi ao contrário. É curioso como é que a gente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito nos meus tempos de Argos. A gente mira no que vê e acerta no que não vê. Isso é muito comum nesse espaço. E eu fiz a plataforma, ela ficou bonita, mas eu lembro que eu até tive uma chance de mercado, eu acho, tá? Porque com a experiência de hoje, eu não sei se aquela chance era uma chance ou era pior ainda, porque era uma venda baseada no meu relacionamento e na empresa que eu já tinha grande cultura. Depois eu aprendi que isso pode não ser uma coisa muito boa. E em 2018, porque eu vim para o meu caminho 2016 e a primeira venda estava sendo 2018, quase 2 anos para criar o produto, sem um estudo adequado de mercado pela minha própria cabeça e arrogância. E a NTT, com aquela tabela, logo depois da greve dos caminhoneiros, ela me tirou do jogo e o fôlego acabou.
que eu faço? A plataforma existe até hoje. A partir dali, eu fui fazer consultorias, que eu já vinha fazendo algumas Uhum. consultorias, porque você acaba criando uma grande rede, De e contatos. fiz algumas consultorias para importadores, para alguns operadores logísticos, usando os meus dados, usando os dados, usando novas capturas, extraindo e cruzando com a nossa visão de chão de fábrica. Eu fiz isso pelo menos de 2018 até 2022 para 23, fazendo consultorias e usando os nossos dados. Em 2023, eu estava numa consultoria de um operador portuário, quando, estando pela primeira vez do lado deles, ajudando-os comercialmente, assumi um posto para ajudá-los comercialmente, eu notei que uma metodologia que eu havia criado enquanto Eringer, que eu usava nas nossos diagnósticos de consultoria, em que eu capturava dezenas de lineups portuários, de documentos de filas de navios e consolidava num único arquivo, eu percebi que aquilo era interessante naquele operador. Eu vi que o operador tinha uma enorme dificuldade em capturar dados para gerar o seu line-up, que é como chama o documento de fila de navios. E aí peraí, resgatei aquela metodologia e comecei a usar aquilo no trabalho com o operador. Uhum. Foi quando me deu um estalo que eu poderia ter um outro produto, não obstante eu ainda estar tentando levar a plataforma adiante. Sim. Então, em 2023, eu tomei uma decisão, encerrei aquela consultoria para aquele operador e passei mais ou menos 6 meses de 2023 construindo a estrutura do que hoje é a eSupply IT. O nome da consultoria era AgroElog e a gente começou como AgroElog. Então, em 2023, eu comecei a construir o que é hoje a eSupply IT, comecei a estruturar numa loucura em Excel, dá para você imaginar, conversão de PDF, era uma loucura que me deixou completamente maluco fazendo aquilo. Leonardo Garcia, que é o meu filho, já estava comigo criando projetos, ele resolveu vir comigo, estávamos juntos, ele é muito bom em marketing visual. O que eu fiz? Eu refinei os dados, limpei mais dados do que os fertilizantes, eu não queria começar como fertilizantes para quebrar esse estigma do fertilizantes. Limpei os dados, criei em Power BI o primeiro visual, só que eu fiz uma opção diferente. Nós criamos uma estrutura digital já para começar com acesso logado, direitinho, daquele jeito que a gente fez. Eu gosto de chamar de um jeito guerrilha. Vamos fazer acontecer. E eu criei um Power BI diferente, Clayton. Um Power BI em que a gente misturou técnicas de infográfico. Vamos fazer um Power BI diferente e conforme a minha visão do que eles precisavam, nós criamos os primeiros modelos do que hoje é a eSupply, dos primeiros painéis relacionados ao operador logístico, colocando no ar no início de 2023. Então, a eSupply IT, o seu primeiro cliente data de novembro de 23, onde a gente teve o primeiro cliente entrando na plataforma do que hoje é a eSupply IT. Fantástico. Ou seja, o produto ele evoluiu a partir de uma necessidade específica de um cliente que você já tinha do lado de consultoria, reunindo todo o seu background, toda a sua experiência, você tendo um conhecimento muito amplo de quais são os dados que eram necessários ou que são necessários, e você levou esse produto para dentro de um Power BI. A ferramenta que você usou no começo foi um Power BI. É, conta um pouco para a gente como foi a decisão de quais informações colocar lá dentro, quais informações não colocar. E mais do que isso, conta um pouco para a gente como é que o produto evoluiu desde novembro de 23, quando você vendeu o primeiro painel, a primeira assinatura, para hoje. Nós estamos no meio de outubro, ou seja, são quase 2 anos, né? Nós estamos no mês de outubro de 25. Conta um pouco para a gente essa questão da decisão de quais dados colocar e como isso evoluiu. Os dados a serem colocados, eu parti de duas ideias. O operador logístico. Eu simplesmente pensei assim, ó, puxa vida, se esse operador
peleja tanto para conseguir não só dados do porto dele, de navios que estão vindo. Nós trazemos até 6 meses à frente. Eu consigo, às vezes, capturar, mas a gente apresenta para o público até 3 meses à frente, porque senão gera muita ansiedade. Tem muitos dados incertos para frente, muitas intenções de compras que não podem não acontecer. Quando a gente observou essa necessidade, ir para o Power BI foi uma decisão normal. Eu não teria como desenvolver as métricas necessárias. Os dados são muito diversos, é uma bagunça absurda de dados, é uma calibração insana de dados. Como que eu iria desenvolver tudo isso? Então, nós tivemos um insight natural de usar o Power BI, mas desde o início eu decidi que eu não queria nada nativo, eu queria fazer um visual diferente. Foi o que a gente fez até hoje. Então, não era nativo. Fui eu que construí o primeiro, porque eu gosto de mexer nisso. Tenho raiva da equipe como toda hoje, porque eu não posso mais fazer isso, não deixam mais eu brincar ali. Eu nem consigo mais acompanhar as equipes no desenvolvimento hoje. Isso me deixa com uma raiva gigante, eu xingo eles nas reuniões. É coisa de quem é apaixonado pelos dados e pela manipulação dos dados. Não posso mais. Eu falo, vocês me ferraram, porque eu não sei nem eu não sei nem como arrumar isso aqui agora, tudo eu tenho que voltar com vocês. Foi uma decisão natural usar o Power BI, mas com um visual diferente, como eu já falei, em visual infográfico. E os dados, eu fui relativamente simplório. O que eles precisam? Eles precisam ver navios para que eles vão para eles irem atrás dos importadores e prospectar suas cargas. Então, eu simplesmente organizei os importadores, organizei os players e os seus produtos com uma parametrização insana. O motor Depara deve ter mais de, sei lá, deve estar com 50 mil itens diferentes de entre Regras, né? disso vai para aquilo, regras, uma loucura que daqui a pouco, ainda bem que já tem a IA que já começa a ajudar a gente a organizar isso tudo. Já estamos implementando o nosso primeiro LLM, que é como chama a IA crua, né? Então eu observei a necessidade do operador logístico em ver de uma forma organizada o que está vindo. Então o que a gente fez? Da minha cabeça, a equipe acabou comprando outros personagens que chegaram, eu vou explicar nesse caminho, entrar e comprar a ideia. Nós criamos um visual diverso que daria para ele a objetividade de ele olhar e ver um navio que está chegando, quem são os clientes e saber com quem vai falar, ele olhar isso, mas ao mesmo tempo ele também poderia estudar no mesmo painel o mercado. Tá bom, estou vendo aqui objetivamente o line-up, mas o que mais? Quem está trazendo o quê? Por qual porto? Como? Qual a data que o navio está chegando? Qual a espera prevista deste navio lá em Barcarena, para que eu aqui de Santos vá nesse navio que está esperando 40 dias e traga ele para Santos? Então, nós buscamos uma objetividade nesses painéis de entregar ao cliente um visual direto e reto, o que eu preciso, mas podendo estudar o mercado. Então, essa é a primeira parte da decisão sobre por que ser um Power BI. Foi essa decisão que nós tomamos. Em continuidade, de lá para cá, enquanto a plataforma de frete, eu já vinha numa conversa com um pessoal que eu conheci em Santos, por algumas questões de ele ter uma outra empresa, eu não vou citar o nome deles aqui, nem a empresa, mas eu já tinha aberto porque era uma empresa com experiência em TI. Ele fornecia soluções para operadores logísticos no Brasil inteiro. Eu levei o projeto do frete, eles gostaram, mas também não conseguiram avançar comigo. Não conseguimos avançar. Eu levei para eles o projeto de dados, do que hoje é o Hub de Dados e Supply IT. Eu lembro até hoje que quando eu comecei a explicar, o rapaz levantou da mesa dele, ele, peraí, deixa eu levantar aqui para entender melhor. Eu lembro ele andando pelo escritório e eles entraram comigo na ideia. Eles vieram comigo na ideia, fizeram um pequeno aporte para estabilizar, porque os meus primeiros fechamentos eu fechei e imediatamente já investi. Aquilo que eu fechei, o dinheiro que eu fechei, ainda menos do que o que eu fechei, eu já contratei um cara. Falei, ó, vem aqui fazer o que eu fazia no Power BI, um cara bom, especialista nisso,
entendeu a minha visão, e aí eu trouxe esse pessoal de TI que gostaram da ideia, vieram com um pequeno aporte que estabilizou, eu pude me dedicar a isso constantemente e trouxeram também a expertise para tirar o que era uma loucura em Excel e levarmos para dentro da Azure e da Microsoft em SQL para construir o que hoje é o nosso portal de dados. Então, o que era uma loucura em Excel, hoje vem para dentro do nosso portal de dados, melhorando o Power BI, que a gente continua trabalhando com Power BI. Por quê? Porque o Power BI evoluiu também. Sim. Como eu comecei com operadores logísticos, eu tinha a presunção de atender também os importadores. Então, nós criamos novos painéis. Por exemplo, temos um painel que eu chamo hoje de trading em mercado, que ele faz desde projeções matemáticas do mercado. Acabamos de subir a nossa projeção 2026, o que é uma presunção gigante, mas fazemos, assim como ele traz métricas de espera para atracação diferenciadas. Nós não pegamos média de espera para atracação dos navios. Nós estratificamos por navios por classes de espera. Nós fizemos uma média de espera para atracação, excetuando outliers que distorcem muito. Então, esse é o tipo de evolução que a gente está nesse Incrível. momento, que é uma evolução do produto e de outras métricas a serem colocadas, sem contar a próprio comercial, mas no desenvolver você tem mais perguntas, eu tenho certeza. É muito interessante você dividir essa jornada com a gente, porque você começou o projeto num Excel que tinha uma interface de Power BI. Você manteve essa interface de Power BI, porque o Power BI também evoluiu muito, só que você trabalhou e sofisticou muito através dos seus parceiros, pelo que você está contando para a gente, a parte de databasing, ou seja, não só o processamento dos dados brutos que você recebe, mas como você os armazena e depois alimenta o Power BI, que é a interface dos teus clientes, dos teus usuários, assim. Eu acho que essa é uma história muito interessante e ela, mais uma vez, ela é muito comum, assim. Nas várias conversas que eu tenho tido com empreendedores de dados no Brasil, as histórias são muito parecidas. Alguns já se moveram ou se mudaram para outras plataformas, mas essa mistura de Excel com Power BI é quase que uma constante nas conversas que eu já tive com esses empreendedores, assim. Eu queria só ter certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, entende bem ou entende um pouco melhor como é que você monta essas informações. Então, me corrija se eu estiver errado, mas você tem dezenas e dezenas de fontes de dados. Essas fontes de dados são tanto os dados públicos, estatísticas publicadas por agências governamentais, quanto é, é, relatórios publicados por corretoras, enfim, uma enormidade de fontes diferentes. Esses dados vêm em vários formatos. Você tem dado que vem em PDF, dado que vem em Excel, dado que vem em CSV, enfim, vários formatos diferentes. Você reúne, agrega, você faz um processo de limpeza desses dados, depois você coloca esses dados na base de dados e aí o Power BI busca nessa base de dados essas informações e apresenta esses dados de maneira inteligente e valiosa para os seus clientes. É isso? Basicamente é isso, tá? São realmente diversas fontes. É um motor que, como eu falei, ele já data de mais de 10 anos. Isso aí foi criado inicialmente enquanto Eringer. Ele, enquanto eu estava lá, mas ele acabou ficando para mim, não teve uso para a empresa, eu usava no dia a dia. E é basicamente isso, tá? A limpeza dos dados é uma limpeza acumulativa, então você já tem parâmetros de anos lá dentro, mas todo santo dia, e não à toa eu tenho gente de madrugada, porque a gente gosta de atualizar. Todo santo dia eu tenho algumas dezenas de novos dados. O que eu quero dizer? O povo é muito engenhoso. Eu sofro a mesma coisa que muitos dos meus clientes sofriam. Capturar esses dados por esta rede de favores, de troca, é muito complicado. Ela varia muito. Ela chega hoje, não chega amanhã, mudam de formato. Então,
Esta é uma operação bastante complicada e chata. Eu tenho esse motor que já gira, criado em torno disso, e eu tenho gente que todo dia de madrugada me classifica algumas dezenas de novos dados que aí a gente tem que olhar de manhã antes da subida definitiva às 8 da manhã, por exemplo. Mas basicamente é isso que você disse. Agora, com os dados em SQL dentro da Azure, é um processo que levava meio dia antes e é bem mais rápido hoje. Os robozinhos rapidamente identificam e, usando a própria base estatística, já dá uma sugestão de onde aquilo vai É, encaixar. Já está bem mais fácil. é, Mas basicamente é eu acho isso. que tem duas lições muito grandes aqui, Marcos, que você está dividindo com a gente. A primeira é sobre o desenvolvimento do produto, e o que significa, porque muita gente, quando olha nas suas peças de marketing, nas suas demonstrações de produto, acha que aquilo que você está apresentando é simples. Ah, ele só junta as informações aqui, acolá e bota o dado lá. Tem muita. E a culpa é nossa, porque a gente coloca lá para parecer simples Exato, mesmo. Ó, é simples de você ver aqui, exato. ó. Mas a jornada do empreendedor de dados, que, aliás, como qualquer outro empreendedor, ela é muito mais difícil, né, e complexa, do que a maior parte das pessoas que estão de fora consegue perceber. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, que eu acho que é muito importante, é para quem consome os dados, né, e para quem compra esses dados, porque imagine você o trabalho que cada uma, por maior que seja a sua organização, né, por maior que seja a sua empresa, por mais relevante, dominante que ela seja no mercado em que ela atua, se, se você, como um consumidor de dados, tiver que fazer isso por conta própria, você vai ter um investimento em pessoas, em sistemas muito grande. Acho que um grande papel do empreendedor de dados das empresas, nesse espaço de dados e análises, é justamente de fazer o trabalho que você acabou de descrever. Por isso que eu estou chamando muita atenção para isso, que é essa coisa da eficiência e da escala. Primeiro, é muito difícil você ter dentro de cada uma das empresas que consomem esses dados todo esse expertise para saber como filtrar os dados. Essas dezenas de regras de para que você acabou de escrever para a gente. Segundo, é muito difícil você aprovar essa quantidade de recursos necessários, ou seja, pessoas e sistemas, com a alta direção das empresas, para que você possa montar isso ali dentro, né? E pior, depois de aprovar, é você manter durante alguns anos, porque esse motor não para. Todo dia os dados sofrem alteração. Então, você é o que eu falo para alguns clientes e amigos. Falei, olha, mas cara, eu não. Por exemplo, o importador é o número um. E aí a gente acaba tendo amizades e fala com algum. Eu falei, cara, lógico que você pode, mas você não vai conseguir manter o motor girando. Mesmo que a tua direção te aprove um investimento agora, você não vai manter, você vai ser difícil de você depois mostrar para a empresa quanto que isso rentabilizou, quanto valeu a pena. Então, eu gosto de pensar que a gente facilita a vida dos nossos Sem clientes. dúvida. Você poderia fazer isso lá. Como? Não sei, porque é difícil, mas poderia. Uhum. O que nós estamos fazendo aqui é facilitando a sua vida. Você não vai mais minerar dados. Nós mineramos e entregamos eles Excelente. prontos para vocês. E a infinidade de fontes que você falou é desse jeito. Uhum. Só lembre-se, não só esses dados que servem para poder ver a acuracidade, mas o antes vem dos lineups portuários que os próprios agentes, operadores e alguns importadores espalham. Eu tenho hoje, eu gosto de imaginar que a gente criou parcerias nos principais portos do Brasil. Então eu tenho gente que olha os nossos dados e estão olhando o porto em tempo real para ver as acuracidades, se capturam mais dados. Então esse é um motor vivo, o negócio ficou vivo. Eu gosto de olhar para ver, ó, isso aqui já não é mais o que eu fiz, esse troço está É, vivo é, já. é, é mais do que criar, né? É manter atualizado, né? Porque as próprias fontes de dados vão mudando ao longo do tempo. Surgem dados novos, surgem fornecedores de dados novos, o padrão, é, a forma como o dado chega fica diferente, você tem que se adaptar a cada uma dessas fontes, a cada um desses formatos para poder trazer tudo para a mesma base de dados que você usa. É um processo complexo realmente.
Cleiton, obrigado pela oportunidade novamente. E sim, tá? Eu gosto de dizer, às vezes eu falo para o pessoal o seguinte: ó, um cliente me pede muito a estatística. Ele me pede, pode me mandar um Excel com a estatística? No fundo, uma vozinha na minha cabeça, enquanto negócio, se preocupa com isso. Ele, pô, mas ele vai precisar de mim? Aí eu lembro que eu mesmo falava para a equipe: não se enganem. O visual tá bacana e muito legal. As estatísticas estão muito maneiras, mas não vão nos pagar por isso. Vão nos pagar pela recorrência dos dados. Uhum. O nosso trabalho está em manter a recorrência dos dados em tempo real no dia a dia. É ali que está. Não é na estatística. Na estatística o cara guarda um bom Excel ali e vai usando. Não. É nessa recorrência. Então, sim, tá? O grande trabalho nosso, o grande sacada foi exatamente observar esta recorrência, manter esta atualização do dia a dia, mantendo sempre 3 meses à frente, entregando para o cliente o que está vindo nessa É, recorrência. Essa foi a grande sacada. O resto é muito legal, mas vem para acompanhando e dar mais sabor, mais credibilidade para o sem trabalho, para o dúvida, produto em sem si. dúvida. Esse ponto que você trouxe da recorrência é o que explica o crescimento e a crescente sofisticação do mercado de dados e análises. Se você acompanhar, no Brasil a gente ainda não tem tido tantas operações de compra e venda de empresas, o M&A, né? Mergers and Acquisitions, como o mercado mais sofisticado gosta de chamar. A gente não tem visto tantas transações nesse sentido em empresas no Brasil, mas se você acompanha um pouco as transações de empresas de dados que tem acontecido fora do país, a gente vê empresas sendo avaliadas entre 15 e 20 vezes o seu EBITDA ou EBITDA, como se você quiser usar essa expressão, que é o que a gente chama de múltiplo, né? É uma expressão que se usa para fazer a valorização de empresas. É um múltiplo extremamente saudável. A explicação para isso, basicamente, são duas coisas: receita recorrente, que é o modelo de negócio, é um modelo de negócios muito sustentável, e particularmente aquelas empresas que conseguem ter uma alta taxa de renovação de contratos. Então, quanto maior for a receita recorrente do negócio e quanto maior for a taxa de renovação anual dos contratos, maior é o múltiplo, ou mais vale uma empresa de dados. Então, esse modelo de negócio de recorrência é absolutamente fundamental para a sobrevivência e para a valorização do setor, né? Quando se fala do valor do negócio em si. Eu acho que você trouxe esse elemento, que é um elemento muito importante para a discussão. O que eu queria aproveitar, porque eu acho que você deu uma explicação muito importante agora a respeito de como você montou o produto, mas a gente chega agora naquela pergunta que talvez seja a pergunta mais importante do nosso episódio, que é o seguinte: o que é que o seu cliente, o seu assinante, não consegue fazer ou não consegue fazer bem sem o seu produto? Ou seja, como que ele usa o seu produto? O meu cliente, quando eu penso nos operadores logísticos, que hoje é o carro-chefe, nós estamos de olho e já temos pelo menos 2 importadores na nossa carteira, que são clientes mais estratégicos, mais complicados, querem coisas diferentes e nós estamos atendendo. Mas quando eu penso no grosso do nosso mercado hoje, que é o operador logístico, que é o alvo número um, nós entendemos que eles precisam de previsibilidade. Por exemplo, tivemos uma conversa com uma transportadora há pouco tempo e ele me indagou assim, ó, Marcos, mas isso aqui me ajuda na negociação de um frete de um navio atracado? Se o navio atracar agora e o cliente abrir um bid para eu participar, eu vou ganhar como menor valor. Sim, mas com a nossa plataforma, você consegue ir no cliente, não falando assim para o cliente, e eu vou te falar porque foi essa experiência que me chamou a atenção. Amigo, você tem um navio para mim? Não, você inverte a equação. Estou vendo que você tem um navio chegando em tal data, com tal produto. Eu tenho caminhão lá, eu vou ter caminhão. Estou olhando no painel e junto com o teu navio tem mais 10 navios atracando. Vai faltar caminhão? Vamos fechar alguma coisa agora?
Na exportação, estou vendo que você tem embarques previstos para tal data, os armazéns em Santos estão cheios, estão esperando, usei Santos como exemplo, vamos já fechar esse embarque para eu dedicar frota? Então, quando eu penso no operador logístico, transporte e armazém, pelos nossos painéis, eles conseguem ser objetivos na prospecção comercial. Eles conseguem fazer desde a alocação de frotas, onde eu vou pôr minha frota, onde tem mais previstos para chegar. Eles conseguem fazer no mesmo painel uma análise estratégica, por exemplo. É muito comum o transportador falar assim, ó, e eu sei porque eu fiz isso com transportadores, amigos meus inclusive. Minha meta para esse ano é pegar X%, aumentar X% da minha carga de tal cliente. Mas quanto esse cliente trouxe? Quanto você atende esse cliente? Quanto do volume que esse cliente trouxe ou levou, você está participando? Então a gente dá possibilidade do cliente conhecer os clientes dele, qual a participação, isso é estratégico, tá? Quanto que esse cliente vale para mim? Estou fazendo 50% do volume dele, caramba, tem que dar mais atenção para esse Uhum. cliente até o objetivo. Qual que é o objetivo? Prospectar diretamente o cliente, encontrar novos clientes. Tem funcionalidades no painel, eu acho elas muito maneiras, eu tenho orgulho dela, que ela foi criada para nós, o meu desenvolvedor criou Uhum. isso em Power BI, não tem nativo, em que quando eu peço um cliente, eu trago o navio, todos os navios desse cliente, mas traz quem mais está com ele no navio. Isso não tem, isso não é nativo. Uhum. Eu quero ver o cliente A. Cliquei, filtrei no cliente A, o painel traz o line-up mostrando todos os navios, produtos, o que ele tem e quem mais está no navio com ele. Então eu dou ao cliente não só a chance de correr atrás daquele cliente dele, como ele também ir, ó, eu já vou atender fulano de tal nesse navio, deixe-me te atender também. Isso no transportador e no armazém. Quando eu olho o operador portuário e até mesmo o agente, que é um cara que fomenta essas informações, para eles eu dou a mesma ideia, só que eles já têm formado dentro de casa uma certa captura dos dados. Eu facilito a vida dele nesse sentido. Ele vai até, como eu tenho clientes, agentes conversando agora, reanalisando se ele mantém se ele cresce a equipe dele ou se ele para com isso e me usa. Eu já tenho cliente que parou de crescer a equipe dele de inteligência e já está me usando. Ó, não preciso mais, vou usar esses Você caras. reduz o custo do cara. Então, o que, que a gente fornece diretamente falando para os nossos clientes? O que, que ele não faz hoje? Sem a gente, ele não tem uma visão do todo. Ele não enxerga como está a participação dele no mercado, porque ele não vê o mercado, ele pode ver retroativo. Ele não é objetivo em suas prospecções, ele vai continuar ligando para o importador e perguntando o que, que você tem para mim, ao invés de ele ligar e falar: eu sei do teu navio e quero carregar esse navio para você. Então, é basicamente É, isso. você, para os operadores logísticos, a tua plataforma é uma tremenda ferramenta comercial, pelo que você está dizendo. Sim, Porque, é comercial, porque sim. você oferece para os seus assinantes a oportunidade, não só oferece a oportunidade de se antecipar aos serviços que seus clientes vão precisar, mas você oferece também a possibilidade de eles identificarem outros potenciais clientes dentro do mesmo barco, que tem carga a ser movimentada dentro dos mesmos barcos. E você oferece uma inteligência comercial a respeito de participação dentro de cada um dos clientes, ou seja, isso ajuda muito o operador logístico a tomar certas decisões sobre alocação de recursos. Você falou de alocação de frota, dedicação de frota, mas tem uma questão também de alocação de outros recursos internos, pessoal de atendimento a cliente ou de customer service, Sim. chame como você quiser. Para mim agora ficou mais claro qual é o valor que você gera e, portanto, qual o dinheiro que está na mesa para o teu cliente, né, a usar o teu produto. Um dos meus personagens tem usado muito e eu gosto, um dos nossos personagens, para falar a verdade, é o meu sócio que participa no dia a dia Hum. comigo.
ele tem usado muito e a gente está colocando no nosso marketing. A gente fornece a possibilidade de previsibilidade de receita. Você vai ver o que está Uhum. chegando. Qual cliente? Quanto que eu trabalho normalmente com esse cliente? Putz, se eu manter a mesma linha, pelo que ele está trazendo, eu consigo prever isso. Olha, Então, é uma baita ferramenta comercial com potencial de estudos, inclusive da previsibilidade de receita. Eu trabalho tanto com esse cliente, ele está vindo tanto, puxa vida, eu já consigo prever, sem contar o que ele pode crescer. você mencionou clientes também do lado dos importadores e exportadores, né? Como que você acha que o seu produto consegue ajudar essas figuras? Ou seja, além dos operadores logísticos, como que o teu produto poderia ajudar grandes importadores e exportadores? O nosso produto pode ajudá-los se tem um apelo não comercial, se não tem um apelo comercial, que não é o caso deles, apesar que pode ter Hum, também, o nosso produto pode ajudá-los em duas direções. Eu dou um passo anterior. Já está claro para nós que quando eu vou atender um importador ou exportador, nós temos um apelo multidepartamentos. Eu tenho um cliente que, por exemplo, quando voltou conosco, foi muito engraçado que ela falou: ó, fiz uma colcha de retalhos. Peguei o inteligência de mercado, peguei logística, peguei o Comex e dividi a sua carteira entre os três, porque nós conseguimos atender os três. Quando eu penso na logística, ele consegue ver em tempo real como está a chegada para a atracação, como está acontecendo, como está a competitividade por portos. Gosto de imaginar que as nossas análises diferentes de espera para atracação dá uma visão melhor, não como eu quero levar ainda. Se a gente ainda tiver tempo, tem um tópico que você quer falar que para onde quer levar. uhum, Mas a gente já dá uma visão diferenciada da espera para ok. atracação para ajudá-los a provisionar o demurge. Então, uma vantagem para eles é uma ajuda com um dado mais acurado, tanto histórico, que ajuda, como o futuro, que é melhor ainda, para ele provisionar uma espera para atracação melhor e não tomar tanto na cabeça no demurrage. Esse é um que a gente já apresenta e vai evoluir. Outra coisa é a própria visão estratégica de mercado. Eu facilito para o nosso cliente a questão aquilo que nós já falamos, da equipe capturar, processar e mostrar o que está acontecendo em mercado. A gente já facilita dando para ele uma visão de mercado, uma visão estratégica de quem está operando com o quê. Por exemplo, você pega uma operação como em Paranaguá, ou no Cais Comercial de Santos, no Cais Comercial de Rio Grande, em Barcarena, que seja, e é muito comum o importador ir para lá, estar acompanhando alguém no navio e não fazer ideia quem opera para quem. Com quem eu fecho isso além do preço? Quando eu penso num operador que vai operar o meu navio, além do preço do operador, com quem esse cara opera? São dados, são insights que nós damos na nossa plataforma. Quem está operando com o quê? O fulano tal opera com qual operador? Quem está operando quem em qual porto? Então a gente dá essa visão operacional estratégica. E uma outra visão muito importante que a gente dá é a possibilidade de o cliente também ver o que está vindo. Vou agora citar o fertilizantes atrás de oportunidades de compras. O pessoal do fertilizantes, e esse fenômeno se estica a outros também, mas vamos usá-los como exemplo, é muito comum ele precisar de produtos e não dá tempo de importar. Eu preciso de uma ureia, mas uma ureia da Rússia vai chegar aqui daqui a 30 dias, eu preciso para 20. Quem está trazendo ureia? O Hum, que tem de unsold nesta ureia? Quem já vendeu? Eu entrego, nós entregamos isso para o importador estratificado. Ele consegue ver quem está vindo, quais os produtos, de quem é, o que está unsold ou o que não está unsold para pedir emprestado ou comprar. Então, para o trading importador e exportador, a gente dá uma visão estratégica ampla de enxergar o mercado, mas se para o operador logístico a gente entrega a oportunidade comercial,
para o importador, trade e exportador, a gente entrega oportunidades estratégicas, desde fila no porto, ir para um porto que tem menor fila, até mesmo adquirir produtos que já estão chegando no Brasil, já sabendo para quem ir. Como exemplo, eu tenho um cliente lá da Bahia que nós fechamos há pouco tempo. Quando eu levei para ele, fazendo um exercício aqui na tela para ele, Cleiton, Uhum. vou falar de fertilizantes, tá? Eu mostrei para ele em 3 cliques todo o sulfato de amônio que tinha chegado na Bahia e de quem era. E ele falou para mim, cara, eu tive que mandar um colaborador lá para o porto de Aratu para ele andar o porto e descobrir quem tinha sulfato chegando. Eu falei, ó, tá aqui, ó. Ele copiou da minha tela. Eu deixo copiar. Pode copiar, não tem problema. Eu falei, tá aqui, ó. Isso é o que chegou de sulfato na Bahia, de quem chegou e, melhor ainda, falei para ele, isso é o que tá chegando. Tem um navio atracando amanhã. Então, a gente dá essa visão consolidada do mercado, mais estratégico e menos comercial, mas não deixa de ter um quê comercial. Quem é o melhor operador, quem está operando com quem, o navio está chegando e tem 70% de produto de um tal cliente que só opera com esse operador, deixa eu já ligar para esse operador para negociar. A gente também dá esse potencial de logístico comercial, por assim É dizer. fantástico. A tua ferramenta fornece uma visibilidade muito grande da cadeia de abastecimento como um todo, né? Antes mesmo do barco chegar com o produto, durante a viagem do barco, quando o produto atraca, e depois, quando o barco atraca e o produto é descarregado, até depois da movimentação do produto depois do desembarque. Com essa visibilidade da cadeia de abastecimento, do supply chain, importadores e exportadores, a gente falou muito dos operadores logísticos no primeiro momento, eu tô focando um pouco mais nesse outro grupo de clientes, né? Que você tem clientes potenciais são importadores e exportadores. Você tem alguns atributos, alguns valores muito importantes que o teu produto traz para esse grupo de clientes, porque você está dizendo o seguinte, olha, ele tanto pode usar a tua informação para comprar serviços melhor, comprar melhor os seus serviços, eu estou falando de operadores logísticos, ele contratar operadores logísticos que têm uma presença maior ou menor em porto A, B ou C, produto A, B ou C, concorrente A, B ou C, né? Então você dá essa ferramenta para ele contratar bem, você gera um insight sobre fluxo de produto, ou seja, oferta de produto. Você sabe que o preço, obviamente, muda muito em função de oferta e demanda naquela geografia, naquele momento do tempo. Então, se você tem muito produto chegando para um mesmo consumo, a tendência é que os preços, de maneira geral, naquele mercado, naquela geografia, caiam. Se o seu mercado for eminentemente um mercado spot, né? Obviamente, se o seu mercado é um mercado de mais contratos, esse produto já está precificado. Mas se você é um importador, você tem outros concorrentes importadores e muita gente importou muito produto chegando ao mesmo tempo, especialmente se é uma commodity, ou seja, uma commodity é precificada em função de oferta e demanda, há uma probabilidade muito grande de naquela geografia você ter uma queda de preço. Você oferece para esse importador que contrata o teu serviço a oportunidade de antecipar esses movimentos de preço, esses possíveis movimentos de preço. Isso é uma... E isso aconteceu. Aconteceu agora, por exemplo, nos fosfatados, fertilizantes novamente, em que não fui eu que vi, tá? Foi um cliente meu que mandou comigo perguntas, isso gerou várias discussões. Observou-se uma grande chegada através dos nossos dados. Eles fizeram a análise e perceberam. Falei, ó, tem um desbalanceamento de mercado agora baseando-se nesses NPs chineses desbalancear o mercado. Eles viram é, através dos nossos produtos dados. nitrogenados e fosfatados, né? São fertilizantes de maneira Uhum. geral. Muito, muito interessante. Marcos, o que vem pela frente? Assim, como é que você imagina o desenvolvimento da eSupply IT e dos produtos e serviços da eSupply IT um pouco para frente? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo de consumo nesse caso? Tem duas linhas, tá? A minha linha natural é técnica. Então eu tenho visões muito técnicas, muito apuradas do que eu quero. Mas agora, e vendo o aprendizado novamente, a ingenuidade minha quanto ao comercial e à sobrevivência da empresa a longo prazo. O que eu quero dizer? A curto, médio prazo,
naturalmente, como acontece em empresas com perfil parecido com o meu, a gente vem de uma forma interessante navegando na minha cadeia de relacionamentos. Então, todos os fechamentos iniciais até o início, até o primeiro semestre deste ano, meados do primeiro semestre, ele foi baseado nessa cadeia de conhecimentos. Só que isso, eu já sabia, isso tem um limite. Ele vai até um limite. No começo desse ano, a gente começou a estruturar o nosso comercial, a nossa linguagem comercial. E é o que a gente está fazendo até agora. Então, como objetivo, número um, é a continuidade que está indo bem. Temos os percalços aí da linguagem, de entender a linguagem comercial, mas está tomando uma estrutura muito adequada. Trouxemos gente que estão agregando muito para nós. Essa pessoa, coitada, tem o percalço de arrancar de mim que sou técnico e sei que sou técnico, arrancar de mim os dados necessários para que ela se comporte de uma forma mais comercial, e aí tem um entrave que a gente está tirando e está funcionando, está começando a entender o jogo. Então, como primeiro item do que você me perguntou, é a estruturação adequada do motor de vendas. Isso é o que a gente já está trabalhando agora. Então, agora nós entramos naquele errático que, se não tivéssemos começado a fazer isso, a gente poderia começar o declínio, de ter exasperado o teto do conhecimento. Então, não, está indo bem e começa a tomar uma forma bem legal. Tem reuniões muito interessantes hoje que já estão tocando sem a minha presença. A pessoa começa a andar, o que é muito, muito legal, para mim particularmente. E isso junto comercial e marketing. Então, respondendo a sua pergunta, sobreviver. Neste momento, o objetivo número um é não deixar a estagnação. Aqui é um recado, tá? Para todo aquele que tem um perfil parecido e vai começar naturalmente pela sua rede de conhecimento, isso tem limite. Comece o quanto antes a estruturar um comercial que não dependa dessa rede. Graças aos deuses, assim o fizemos e começamos a colher esses frutos. Então, isso já está. Como segundo item, eu sou louco de vontade em crescer os dados. O meu sócio não me deixa ir nessa direção e ele está certo. Temos que escalar o que criamos, temos que continuar na evolução do que criamos antes de desenvolver novos. E ele está certo nisso. Mas eu mantenho o quê? Eu quero melhorar os dados tanto para os clientes em geral, importadores e exportadores e operadores logísticos. Queremos fazer novos cruzamentos de dados, desde cruzar logisticamente inbound com outbound, até mesmo estatisticamente aplicar distribuições de mesorregião. Aquilo que chegou no porto, eu cruzo a estatística do que aconteceu, então tende a ir para tal lugar, tende a ir com tal modal, tende a ir de tal forma. Nós já até falamos sobre isso, eu e você, eventualmente. Essa é uma ideia. Para o importador e exportador, nós queremos entregar não uma sugestão dos nossos dados para você melhorar a acuracidade do seu demurrage. Não, nós queremos entregar ferramentas de acuracidade da espera para atracação, além de também esses dados que eu falei do operador logístico serem muito estratégicos para o importador e o exportador. Da onde vem essa exportação, para onde ela vai e com qual modal. Então a nossa evolução futura vem novos painéis, novos dados, mais granularidade nos dados de para onde vai, da onde veio a exportação e mais estratégia para o importador com também novos dados e novos cruzamentos além do que a gente fez agora. Legal. Então espero ter respondido. São os dois caminhos para o nosso futuro que nós estamos vendo. Basicamente você está trabalhando no crescimento da empresa, obviamente do faturamento, né? Esse motor de vendas, como você chamou, eu acho que é uma expressão excelente para descrever. Chega uma hora em que a sua rede de contatos não é suficiente para você crescer o faturamento da companhia. Você precisa de um motor de marketing para gerar os leads e de vendas para de fato converter esses leads em clientes para você garantir a sustentabilidade da empresa, o crescimento da empresa, né?
E, A experiência, tá? A experiência de ter passado numa grande empresa, ela foi um diferencial gigante para mim. uhum, Isso é mais para o jovem, né? O jovem que vai empreender, ele vai entrar com a cara e a coragem. Eu digo que se eu cometi muitos erros, e cometi, lógico, mas eu também fiz muitos acertos, e um deles é ter começado mesmo na guerrilha, começamos com uma estrutura minimamente organizada para, se a gente avançar, eu ter por onde começar. Isso deu certo, tá? Tudo a gente tinha mais ou menos controlado. Já tinha controlado como estava o comercial, controlado os dados. Isso foi um grande diferencial. Foi isso que me deixou com a cabeça aberta quando o meu sócio começou a bater o motor de venda. é isso. Ele começou a bater o motor de venda, eu dei um passo para trás, você vai lembrando da experiência e, puta, esse cara tem razão. Eu detesto o que ele tá falando, mas ele tem razão. Foi É, isso. Ele vai estar vendo isso aqui, ele os vai ver. fundadores de empresas com perfil mais técnico sempre sofrem com esse pedaço, assim. Isso não é privilégio seu Mas eu só. não, eu não, eu não me furtei a dar eu não briguei pelo meu ponto de vista porque eu sabia que eu tenho um viés muito técnico. Eu sei que eu tenho disso. Então eu não briguei quando ele trouxe. Eu não entendi e levou tempo para ir aplicar. E o que às vezes ele quer que eu faça, eu não consigo fazer. Benefício da idade, o cara. Desculpe, eu não consigo fazer isso, mas está andando. Graças a ele, esse motor de venda começa a tomar uma forma ele tem razão. É isso que pode nos dar mais fôlego para essas evoluções que Ótimo, eu citei para você um minuto atrás. ótimo. Só para a gente esclarecer uma última dúvida, Marcos, além do mercado de fertilizantes, obviamente, no qual você tem uma experiência vasta, quais são os outros produtos que a eSupply IT está cobrindo hoje com esses dados todos? Assim? Só para a nossa Bastante audiência coisa, tá? saber mais ou menos o quanto que a eSupply IT e os seus produtos podem ajudá-los. A gente só não traz cargas containerizadas. Nós temos em nossos dados captura de dados de containers, mas é container. E eu sei que o container ele é um outro mercado, é outra coisa que nós estamos de olho nele, tá? Um container é um navio, então nós não temos essa granularidade. Tirando isso, nós hoje trabalhamos o fertilizantes, obviamente, não é só. O fertilizante não é um carro-chefe, eu falo isso dentro de casa só pela minha expertise. Não, ele é o carro-chefe nas importações. Então não é por causa só de mim. Ele é o destaque mesmo. Então traz uma granularidade muito grande no fertilizantes, mas nós estamos trabalhando, acho que com hoje são, não lembro se são 15, acho que são 8 categorias de produtos e uns 150 ou 160 produtos. Carvão, coque, carga geral, que traz às vezes fracionamento, trazendo dentro da carga geral a commodity, que é quase a commodity, a celulose, sal. Nós estamos trabalhando minério de ferro, falei do coque também, coque, grãos. Nós estamos trabalhando. Cara, eu acho que tirando o containerizado, tudo que passa nos portos estão nos nossos dados. Então, se o cliente tem interesse por dados de exportação e importação que não sejam containerizados, eu arrisco dizer que nós temos em nossos portais, nós temos em nossos dados. Então, grosso modo, acho que são 8 a 10 categorias de produtos, e eu falei 150, mas eu estou resgatando, eu deveria saber isso de cabeça, mais de 200 produtos diferentes nós temos em nossos painéis, tá? Nós fizemos a última contagem, se não me engano, foram de janeiro de 24 até junho foram mais de 29 mil navios, viagens de navios monitoradas pelo nosso painel. Uau! Muito Mais de bem, 29 navios, mais de 29 mil viagens de navios nos nossos painéis e mais de 1.000 importadores e exportadores mapeados que correram em nossos painéis. Um pouco de números. fantástico. Marcos, como é que as pessoas podem te encontrar? Quem quiser saber um pouco mais sobre a eSupply IT, sobre o Marcos, como é que as pessoas te acham? Hoje nós já temos o nosso site, já está no ar o nosso site. Para você fazer ideia, nós começamos, eu tinha um site da consultoria AgroElog, o que nós falamos? Vamos botar e colocar os esforços para fazer o produto rodar. Depois a gente vê Pois tudo olha, isso. Então nem tinha site. O cara entrava lá em agroelog.com.br, mas ia direto no login.
Colocamos o site no ar. Ele pode nos encontrar em www.esupplyit.com.br. eSupply são 2 P's, né? PPLY, IT é IT. Ele pode nos encontrar. Estamos também no LinkedIn, onde temos a nossa página oficial. Destacando o LinkedIn, que agora a gente está nos últimos 2 meses com um trabalho forte de marketing comercial para pôr isso no ar bem estruturado. Posso falar um e-mail aqui, Claro, você coloca também? pode. O comercial é muito. O e-mail é simples, é o comercial@esupplyit.com.br. Pronto. Aí já vai para o grupo comercial também. Então já estamos metidos e já temos aí a estrutura do comercial. Maravilha. Marcos, muito obrigado. Eu acho que a tua história é uma história muito ilustrativa, muito típica dos grandes empreendedores de dados. A maneira como você começou, a maneira como você está estruturando os dados, as dores de crescimento que você está sentindo, as viradas que você está tendo que dar no negócio. Muito obrigado por dividir a experiência conosco. Eu é que agradeço e você não perguntou, mas estava no roteiro, né? Conselho e mensagem final. Faça. Comece. É o que eu posso dizer, cara, faça, porque eu lembro que quando eu tentei esse projeto, que eu vi o potencial, eu só obtinha respostas do tipo assim, ó, isso é muito legal, mas não tá bom começar desse jeito. Vamos atrás aí de 6 milhões de reais para fazer acontecer. Daí eu, putz, espera aí, cara. Foi quando vamos fazer. Sentei com meu filho, fizemos um projeto, Leonardo Garcia, meu filho, depois eu trouxe o outro rapaz conosco. Faça. Mete a cara e faça. Porém, olhe preceitos básicos, como eu não olhei. Se errar, erre rápido e barato. Por isso que é bom fazer. Perceba o erro e não seja igualzinho o mercado financeiro. Não se apaixone pela posição. Aprenda a lidar com o stop loss. Então, eu diria assim, ó, faça e não tenha medo de se adaptar, porque se não se adaptar, não vai sobreviver aos erros que esse faça vai trazer. Quando você faz e sai fazendo, você erra. E aí, se você não tiver psicologicamente preparado para lidar com esse erro e se readaptar, não vai conseguir. E o último, cara, resiliência. Eu chego a uma conclusão, eu não sei se isso é bom ou mal, que o seu produto sendo bom ou mal, a sua ideia sendo boa ou mal, se você mantiver resiliência, inevitavelmente em algum momento o negócio vai andar. Eu acho que o nosso produto é muito bom, tenho convicção que o nosso produto é muito bom, tenho convicção que nós fizemos uma coisa bacana. Mas quando a gente anda por aí, a gente encontra muita coisa bacana abandonada, muita ideia boa que morreu. Por quê? Não teve resiliência para continuar. Levanta, sacode a poeira e continua. Então, é o que eu diria para qualquer um que queira fazer. Tenha resiliência e continue, que inevitavelmente você vai encontrar o teu caminho. Só que até você encontrar, os tropeços vão ser doloridos e difíceis. É isso aí. Resiliência. E agradecer. Agradecer a oportunidade, é um prazer falar com alguém que entende as dores e vem se... Cara, você está indo por um caminho muito legal, entendendo as dores de quem está tentando trabalhar com dados. É bacana, particularmente eu gosto muito, mas traz desafios inimagináveis que você só vai encontrar fazendo. Você só descobre fazendo, né, Marcos? Sim. Obrigado, meu amigo. Valeu demais, uma conversa super valiosa. Te agradeço demais. Grande abraço. Para mim também. Obrigado.